Olá pessoal, a gente vai falar sobre materialismo, idealismo e realismo. Eu na verdade me inspirei para falar sobre esse assunto por conta principalmente de um vídeo que eu assisti agora há pouco. Embora eu já estava estudando, tá, sobre esses temas aí, mas assistindo a Ilha dos Barbados com o famoso Pirula, eu pensei, poxa, seria interessante linkar esse meu vídeo com esse dos caras aí, porque eu discordo de um monte de pontos que eles colocaram. Obviamente eu concordo também com alguns pontos. Eu não posso aqui chegar no meu vídeo e dizer que a Terra plana é uma teoria válida para a ciência. Eu até concordo com o Pirula que não é teoria, é no máximo uma hipótese que não passa pelo crivo de testes a experiências básicas, né, de luz e sombra, por exemplo, em relação ao Sol. Então, assim, eu sei que tem muita gente que fica bravo quando a gente fala, você não acredita na Terra plana, você não estudou, porra, pelo amor de Deus, né? Eu nem vou entrar no mérito desse assunto, não é o tema aqui, é só um exemplo que eu dei, eu já falei em outros vídeos a respeito dessa questão. Agora, o que eu quero abordar aqui é essa fala um tanto autoritária, né, por parte do Pirula, daquilo que ele define como pseudociência, certo? Porque para você dizer que algo é uma pseudociência, você tem que ter certeza que a sua ciência fala no mínimo a verdade. E eu sinto no Pirula, sinceramente, posso até estar errado, tem muita gente que assiste meu canal aqui e acaba defendendo o Pirula também em alguns pontos, né? Não sei. Mas eu sinto nele uma grande tendência ao cientificismo. E eu expliquei no meu vídeo sobre ceticismo da era clássica, tá? Da era moderna, o seu real significado diante do caráter epistemológico atual dos nossos dias. E o problema, inclusive, da epistemologia, que ainda vou tratar num outro vídeo, certo? Mas, do ponto de vista da filosofia da ciência e do seu método, que é admitido e aceito, né, você tem você tem uma infinidade de problemáticas que tem que ser avaliadas ali. E eu sempre recomendo para esses caras, embora eles façam um migué ali, né, e não respondam, mas eu sempre falo para eles, olha, leia o livro do Thomas Kuhn. Não vai te morder, não vai te matar, né? Só lê o livro para saber qual a conclusão que você chega diante dessas questões que são abordadas por ele. Para falar a verdade, cara, o cientificismo é uma parada que tá quebrada, tá assim, degringolou completamente. E eu vou passar para vocês aqui então essa visão sobre materialismo, idealismo e realismo, e aí vocês podem verificar que, do ponto de vista da filosofia, a coisa não é tão simples como o Pirula fala, porque para o Pirula fazer ciência, primeira coisa, ele precisa de linguagem, né? E para lidar com linguagem, você está lidando com conceitos, está lidando também, de certo modo, aí, com filologia e também com a filosofia. Não há como fugir dessas coisas, tá? Então, você usar o termo pseudociência, a gente precisa saber em que contexto você está usando esse termo e até que ponto algo pode ser identificado ou não com pseudociência. Eu admito, claro, que do ponto de vista da criticidade, tem muitas narrativas que são, de fato, pseudociências. Por quê? Porque elas aparentam ter a criticidade da ciência, mas não têm. E aí, nesse ponto, eu posso dizer, é uma pseudociência. Mas eu quero ir mais fundo com vocês nisso, diante dos conceitos relativos a materialismo e idealismo, para a gente entender, principalmente, o quanto a ciência ela está tendendo atualmente para essa coisa mais voltada às essências, voltada à questão do espírito do mundo, que pode ser uma palavra que cientista, né, abre a boca e deixa o queixo cair, mas que no fundo, se a gente for estudar o que tem sido desenvolvido atualmente, acaba por ter uma inclinação a tal coisa. E vocês vão entender na medida que a gente discorrer aqui nesse vídeo. Começando então falando aqui sobre materialismo, tá? A definição básica aqui do conceito Fidjabagnano é a seguinte: é um termo que designa toda doutrina que atribui causalidade apenas à matéria. Só daí você já percebe que é um negócio completamente aporítico, né? Quer dizer, é uma aporia. Porque você está atribuindo causalidade à matéria. Então a física é a metafísica da própria física? Faz sentido isso? Não. Mas, em termos gerais, essa é a narrativa que se faz do que a gente pode chamar de materialismo. A causa da matéria, a causa do que existe é a matéria. Mas o que existe? A matéria. Bom, nós hoje sabemos que não é só matéria, certo? Nós podemos definir, inclusive, a relação de matéria e energia. Nós podemos definir, por exemplo, a dualidade onda-partícula, se formos falar aqui de física quântica e também, né, da relação da mecânica quântica com esses experimentos da era contemporânea da ciência. Dualidade onda-partícula. Então, a realidade ela é física, corpuscular, mas ao mesmo tempo ela é não física, quântica. Não é interessante isso, cara? Parece que aí também existe um elemento um tanto fantasmagórico, né, nessa relação. Que a gente pode dizer, de um lado você tem
um elemento mais ondulatório e ao mesmo tempo ela aparece como partícula. E como se dá essa relação? Cara, não dá para você defender categoricamente a partir daí o materialismo desse ponto de vista generalizado, como fazia, por exemplo, o filósofo Wolff, tá? Porque, segundo ele, são materialistas os filósofos que admitem apenas a existência dos entes materiais, ou seja, dos corpos. Só existem os corpos. Tem como dizer que alguém hoje em dia, em sã consciência, defende isso, pelo menos alguém que conheça minimamente o que está se passando em termos de física clássica, em termos de física moderna e em termos de física quântica? Difícil. Bom, aí ele diz aqui, ó, não é suficiente para apontar as formas históricas do materialismo, porque você pode falar de materialismo em vários âmbitos, em vários contextos. Eu, por exemplo, posso falar de materialismo histórico dialético do ponto de vista marxiano, né? Quando se refere à política, à sociedade, à economia e, inclusive, se refere aí ao socialismo, propriamente dito, como se fosse científico. A gente sabe que não é, né? Inclusive, eu já tenho um vídeo falando sobre marxismo de Marx e Engels e também nessa questão do materialismo histórico dialético. Então vamos pular essa parte, se vocês quiserem entender melhor isso, vão lá e assistam. Mas o materialismo ele pode ser dado de diversas maneiras, do ponto de vista até de visão de mundo. Você pode, por exemplo, pensar materialismo cosmológico, certo? Cosmológico porque é a sua narrativa em relação ao mundo, tá? Só daí você já depreende que o materialismo tem uma conotação puramente metafísica. Você vai falar, como pode? Se o materialismo justamente coloca-se contra a metafísica e tal. Cara, a pergunta que fica para você é: você por acaso sabe o que significa a metafísica? Aí o cara vai falar: metafísica significa além da física. Ora bolas, quem disse para você que metafísica é só isso? Uma suprafísica, se podemos dizer assim, algo além da física. É muito mais do que isso. Metafísica ela vai trabalhar com epistemologia também, com ontologia, com o estudo das essências e com a teologia, certo? No campo da teologia, talvez, obviamente, o materialista pode negar sem problema nenhum, mas ele pode negar o estudo das essências. Se você pega um filósofo chamado Bachelard, ele vai trabalhar exatamente isso, dizendo que as essências estão sendo trabalhadas pela ciência atual no ponto de vista quântico, né? Das subpartículas, ou seja, as elementares, se é que são elementares, talvez a teoria da corda esteja certa, ou as teorias da corda, uma delas esteja certa, porque são várias, e significa então que o universo é uma vibração. Olha o quanto isso é metafísico, né? Se o universo de fato for uma vibração, e pelas vibrações, as partículas, subpartículas elementares que geram, que tem a sua interação ali, inclusive nos átomos e os vários tipos de átomos, por aí vai, até se formar a realidade. Isso é extremamente metafísico. Como a gente pode então se colocar como materialista? Né? Aí você tem também, do ponto de vista do materialismo metodológico, que a gente trabalha aqui com pensadores como Hobbes, como, enfim, vários outros aí que têm essa concepção, incluindo o Círculo de Viena, que é já um positivismo, que tende, né, essa concepção mais cientificista, a gente vai explicar daqui a pouco. Você pode ver também o materialismo como psicofísico. Para você ter uma ideia, o materialismo psicofísico ele consiste em afirmar que a atividade espiritual humana ela é efeito estrito da matéria, ou seja, do organismo. Por exemplo, a relação mente-cérebro. O cérebro define a mente. Essa é uma visão muito assim forte, né, nessa concepção de materialismo. E inclusive é isso que torna, digamos assim, o materialismo mais forte nos nossos dias atualmente. Não por conta jamais da física quântica, mas sim em relação a esse materialismo do ponto de vista psicofísico. A psique do sujeito, ela é apenas aquilo que a gente pode chamar de uma relação de sistema complexo que desemboca nela, né? Como um efeito quase que colateral, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e você tem também o materialismo do ponto de vista da linguagem, certo? Então, quando você trabalha isso, você começa a entender que a coisa é muito mais complexa do que esse discurso, do que é ciência e do que é pseudociência. Que é um discurso assim fraco, sem substancialidade ou profundidade necessária para lidar com o debate, cara. Talvez pro canal dos caras seja o suficiente, né? Mas pra gente que é um pouco mais crítico, acho que não é o suficiente, não, mano. Então vamos falar assim, vamos falar aqui primeiro sobre o materialismo do ponto de vista cosmológico, tá? Ele é caracterizado pelas seguintes teses. Então você tem a tese um que é o caráter originário da matéria, você tem o ponto 2 aqui, que seria a estrutura atômica da matéria, o ponto 3 que é a presença na matéria e, portanto, a presença nos átomos de uma força capaz de pô-los em movimento. E aí fica a pergunta, que força é essa, né? E você tem
a negação do finalismo, a negação da teleologia do universo, que também é um ponto que o materialismo tem se agarrado bastante, né? Porque é uma questão que parece combinar quando você olha a irracionalidade do mundo, os eventos que ocorrem e que parecem ser, ou que são na verdade acidentais. É difícil, né? Ainda que Aristóteles lidasse com a acidentalidade, é difícil para a gente hoje olhar para tudo isso e não ver apenas um elemento emergencial ali, e não necessariamente teleológico, mas também extremamente discutível. Então vamos explicar um por um aqui do materialismo cosmológico. Vamos lá. Primeira coisa, caráter originário ou inderivável da matéria, que precede todos os outros seres e é causa delas, ou causa deles, tá? Portanto, não é matéria a doutrina de Gassendi, para quem os átomos que constituem o universo foram criados por Deus. Então, do ponto de vista de que a gente fala de caráter originário ou inderivável da matéria que precede todos os outros seres e causa deles, você não pode dizer que isso é materialismo. Agora, se você está dizendo que a causa originária é material, como você vê em alguns pré-socráticos, de que dizem que a água é a arquê das coisas, ou a terra, ou o ar, e por aí vai. Claro que cada um de uma maneira bem peculiar, né? Porque o tema também, no caso dos pré-socráticos, havia uma mistura, né? No ponto de vista um pouco mais material, ou mais vinculado a uma questão que transcendia, né? Que tocava um pouco no metafísico, embora a segunda navegação, que representa a metafísica, tenha efetivamente começado ali, Sócrates e Platão, né? O dualismo, vamos colocar assim, ou melhor, a relação, né? Sócrates e Platão. Mas enfim, quando você fala de, de materialismo cosmológico, você também está falando da estrutura atômica da matéria. Então você chega à conclusão de que o atomismo, ele é uma das grandes narrativas do materialismo em toda a história. E aí a gente lembra os arautos do atomismo, como Demócrito, Leucipo, Epicuro. E quando você fala de atomismo, você está falando basicamente de um ponto até de senso comum. Se eu pego uma fruta e eu divido ela em parte, o fato de qualquer coisa da existência, né, do nosso próprio mundo, poder ser dividido, uma fruta, um pedaço de madeira, até o próprio corpo, né? Já demonstra que existem partes menores. Então, se você ficar cortando todas essas partes, qual será a parte elementar? Aí, o Lewis, o Demócrito, no caso, vai dizer, bom, é o átomo. Então, o átomo, que é a parte indivisível. Claro que a gente sabe que hoje, atualmente, se diz do átomo algo divisível, né? O átomo em si também é constituído e o próprio átomo tem vazio, né? Que se a gente pode dizer que é vazio, né? É uma questão também de se lidar com a linguagem mais adequada aí. Mas, enfim, há um espaço, certo? Para que ali interajam as partículas. Então, nesse caso, o que a gente entende é que há uma presença na matéria, uma presença nos átomos, de uma força capaz de pô-los em movimento e de levá-los a se combinarem de tal modo que dão origem às coisas. Então, a pergunta que fica é: que força é essa? Porque a força não está no próprio átomo, está na relação dele com o espaço. Bom, enfim. O Demócrito, ele admitia que os átomos eles se movem por conta própria. Né? Essa era a ideia dele. E isso aconteceria desde a eternidade, porque para ele havia, né, a eternidade no espaço, no universo em si, espaço-tempo. E esse pressuposto permaneceu em todas as formas do atomismo, e a última forma histórica assumida pelo materialismo difundido nos últimos decênios do século XX foi através de um biólogo alemão aqui, Ernest Haeckel, alguma coisa assim, enfim, que admitia até mesmo que os átomos fossem dotados de vida e sensibilidade. Olha só, a gente está falando de pleno século XIX. É claro que grande evolução ocorreu só no século XX, mas tudo bem. Ele achava que os átomos fossem dotados de vida e sensibilidade, porque tinha que explicar como que existe ali essa interação, afinal de contas, que de certo modo exige alguma lei pré-determinada antes da própria matéria. Em outro aspecto, também, o materialismo cosmológico é a negação do finalismo do universo, que é um aspecto teleológico que eu tinha me remetido aqui antes, a respeito de qualquer ordem que não consista na simples distribuição das partes materiais do espaço. Tá? Também tem outro ponto, né, que é a redução dos poderes espirituais humanos a apenas a sensibilidade, ou seja, ao sensacionismo, aos sentidos. E sobre esse aspecto, na antiguidade, o materialismo é representado pelas doutrinas desses caras que eu já falei, Demócrito e Epicuro. Depois, na Idade Moderna, você tem a representação dele nos iluministas, nos empiristas e iluministas. E depois, uma pegada muito forte ali no cientificismo dos positivistas do século XIX e que aparece, de certo modo, ali no século XX também, com algumas correções.
Isso aqui, materialismo cosmológico, que tem vários elementos metafísicos, variavelmente. Quando você fala de materialismo metodológico, a coisa muda um pouco. Porque ele está falando, ele está se vinculando agora àquilo que meio que tenta substituir a metafísica, que é o método, né? Como quando René Descartes propõe a sua dúvida hiperbólica, ele se propõe a desenvolver, então, um método para vencer esse ceticismo radical, como eu expliquei no vídeo sobre ceticismo, mediante um conhecimento indubitável. E que conhecimento indubitável seria esse? Justamente aquilo que Deus fala para Moisés. Né? É claro que no hebraico tem toda uma problemática de linguagem, aí se Deus estava falando eu sou o que sou, eu serei o que serei, e há uma questão aí dos linguistas discutirem isso, não é o meu caso, porque eu não sou linguista. Mas enfim, Descartes diz, o, quando falamos eu sou, nós estamos falando de um conhecimento indubitável. Partimos então do cogito ergo sum, se penso, logo existo. E a partir daí posso construir um castelo de conhecimento mediante o senso comum e esta metodologia mais adequada, certo? Então, quando a gente fala de materialismo metodológico, a gente obviamente está falando de René Descartes, até porque Descartes era dualista, mas a gente está falando de Hobbes, aquele cara que diz que o homem é o lobo do homem. A tese fundamental do Hobbes é a seguinte: julgar que a noção de matéria, ou seja, de corpo de movimento, é o único instrumento disponível para a explicação dos fenômenos. O corpo e o movimento. O Hobbes afirma que o conhecimento de uma coisa é sempre conhecimento de sua gênese, e que a gênese é um movimento, certo? Como diria lá Demócrito, os átomos estão se movimentam por conta própria, em toda a eternidade. Vai saber por quê, então eles decidiram, em um determinado momento da eternidade, agir de forma diferente, né? Mas enfim, movimento implica corpo, por isso ele chamou de corpore. Não sei se eu li certo isso aqui, mas enfim. O seu tratado de filosofia primeira, desse ponto de vista, a explicação materialista também é a única possível para as coisas que dizem respeito ao espírito e às coisas espirituais. A própria matéria explicaria o espiritual. Aí o Hobbes ele acaba por objetar aquilo que falava o próprio René Descartes, certo? Hobbes diz o seguinte: o que diremos se o raciocínio não passar de um conjunto e uma conexão de nomes por meio da palavra é? Segue-se dessa tese que, por meio da razão, não podemos concluir nada que diga respeito à natureza das coisas, mas somente algo que diga respeito aos seus apelativos. E vale dizer com ela, vemos apenas se os nomes das coisas se agrupam bem ou mal, segundo as convenções que estabelecemos, arbitrariamente para os seus significados. Se assim for, como pode perfeitamente ser, o raciocínio dependerá dos nomes. Os nomes, e aí enfim, tem uma pegada um pouco nominalista, mas tudo bem. Os nomes dependerão da imaginação. E a imaginação, talvez, isso segundo a minha opinião, diz Hobbes, depende do movimento dos órgãos do corpo. E assim o espírito nada mais será que um movimento em certas partes do corpo orgânico. E o que dirá do pensamento? Seria o processo cognitivo um movimento corpuscular? Estranho, né? Portanto, segundo Hobbes, o corpo é o único objeto possível do saber humano. É corpuscular, portanto, o conhecimento. E a filosofia divide-se em duas partes, a filosofia natural e a filosofia civil. A filosofia natural, obviamente, lida com a natureza. E a civil, com a artificialidade da sociedade. E daí ele faz toda a sua teoria em relação ao famoso Leviatã, né? Mas não é o tema aqui hoje. Bom, recentemente o materialismo metodológico ele foi defendido pelos filósofos do famoso Círculo de Viena, especialmente por Carnap, mas em sentido diferente do de Hobbes, certo? Porque o Carnap ele, ele se refere mais à questão da linguagem, né, que a gente vai tratar daqui a pouco, inclusive. Porque materialismo é a exigência de traduzir para os termos da linguagem física os dados protocolares, a fim de construir com eles uma linguagem intersubjetiva. Esse caráter intersubjetivo tem como função falar justamente do mundo da natureza. E esse materialismo identifica-se, portanto, com o fisicalismo. Fisicalismo, inclusive, com outro termo que a gente pode tratar, que se difere do materialismo, certo? E não implica nenhuma afirmação sobre a existência necessária da matéria, nem a dedutibilidade das leis biológicas e psicológicas a partir das leis físicas. Sem dúvida, segundo esse ponto de vista, a unificação das leis da ciência é meta da própria ciência, mas não se pode excluir nem prever que essa meta seja alcançada. Você tem todo um processo metodológico, mas o sucesso disso não é uma garantia.
Quando nós falamos aqui, agora, do terceira maneira de se ver o materialismo, que é o seu significado prático ou moral, nós falamos aqui, então, do materialismo como pertencente mais à linguagem comum do que à filosofia, tá? Então isso aqui se refere àquele ponto de vista de dizer, o cara tem muito dinheiro, tem muitas posses, então ele é materialista. Sabendo que o contexto aqui não tem nada a ver com aquele ponto de vista da cosmovisão naturalista, materialista, por aí vai. Bom, é exatamente isso. Esse tipo de materialismo tem mais a ver com uma questão de indicação e tendência ao conforto, mais precisamente a uma ética que adote o prazer como único guia do comportamento. Então o termo filosófico para isso é hedonismo. E esse muitas vezes é acompanhado pelo materialismo, mas não necessariamente. Não necessariamente o cara tem que ser materialista da narrativa cosmológica para ser materialista do ponto de vista hedonista. E até mesmo do ponto de vista hedonista, não necessariamente você tem que ser materialista do ponto de vista do apego a determinados consumos. Né? O seu fetiche não necessariamente está vinculado a comprar muitas coisas e de maneira compulsiva, mas pode estar voltado a outras áreas da vida. Daí já se faz várias divisões também. Né? Ah, olha só, este muitas vezes é acompanhado pelo materialismo, mas não necessariamente. A ética de Epicuro e dos materialistas do século XIX é hedonista, mas não a ética de Demócrito. Então a gente faz a diferença de Demócrito para Epicuro na antiguidade e também dos materialistas do século XIX na contemporaneidade. Por outro lado, o hedonismo pode estar presente em filosofias não materialistas, certo? Por exemplo, pelos empiristas do século XVIII. Bom, em sua forma extrema, porém, o hedonismo constitui uma manifestação característica do materialismo psicofísico setecentista, que, desse ponto de vista, foi uma continuação do libertinismo, que é outra forma aí que toca, né, o hedonismo também. Agora, quando você fala de materialismo psicofísico, aí você tem uma certa âncora para os materialistas atuais, e a gente vai ver por quê. Ele, na verdade, consiste em afirmar que a atividade espiritual humana é efeito estrito da matéria, ou seja, do organismo do sistema nervoso do cérebro. Eu falei de um autor chamado, um pesquisador, se não me engano é neurocientista, chamado Libet, onde ele faz uma experiência e constata que nós decidimos, que quando nós decidimos fazer alguma coisa, fazemos isso e tal, parece que há uma conexão no cérebro que é anterior àquela decisão. E parece, portanto, indicar que quem determina a decisão é o cérebro, ou a gente pode colocar o sistema complexo ali que podemos identificar como inconsciente, que age de maneira a determinar uma certa circunstância na mente. Então, dá a entender mais ou menos que a mente responde ao cérebro. E, portanto, seria o que a gente poderia chamar de efeito colateral. Apesar que é problemático falar efeito colateral. Mas a gente vai ver que tem muita gente que. A gente vai perceber que teve muitas pessoas que exageraram nesse sentido dado aqui. Por exemplo, essa tese apresentou-se sob diversas formas lá no século XVIII e também no XIX. Uma delas é a concepção do homem-máquina. E essa expressão foi usada pelo Francis Lametre como título de uma obra sua famosa, mas o conceito também é expresso em outras obras. Ele vai citando aqui, não vou perder muito tempo com isso, mas o que vale ressaltar aqui é o seguinte: a melhor expressão desse ponto de vista é que todas as faculdades humanas são modos de ser e de agir que resultam do organismo físico. Esse é o ponto do materialismo psicofísico. Resultam do organismo do homem, que por sua vez é determinado pela máquina do universo. E parece haver aqui, inevitavelmente, um elemento mecanicista. Tá? As atividades psíquicas, então, provêm do sistema nervoso para alguns desses autores. Em meados do século XIX, essa dependência causal dos poderes espirituais humanos em relação ao sistema nervoso do homem, do organismo, puramente material, pareceu a muitos filósofos e cientistas um fato estabelecido. O materialismo daquela época parte desse pressuposto numa obra de 1854 que afirmava que o pensamento está para o cérebro, assim como a bilis está para o fígado, ou a urina para os rins. Eu vou deixar a frase aqui, o nome do autor aí, tá, para vocês. Outra forma mais atenuada, ou se quisermos mais nobre, da mesma doutrina, diz que a consciência é o epifenômeno dos processos nervosos. Fica mais bonito do que dizer que o pensamento está para o cérebro, assim como a bilis está para o fígado, ou a urina para os rins. Olha o exagero desses caras, maluco. É uma, eles poderiam usar um termo um pouco mais sofisticado e dizer epifenômeno dos processos nervosos. No sentido que, enquanto é produzida por eles, não reage sobre eles mais do que a sombra reage sobre o objeto que a produz.
Ainda assim, a meu ver, é um exagero. Ah, na obra História do Materialismo, a exposição do materialismo está centrada precisamente na sua forma psicofísica, na qual se vê um salutar lembrete contra a pretensão de estender o saber humano além de certos limites. Então, segundo o autor, o materialismo renasce sempre que o homem esquece esses limites e pretende dar valor objetivo, né, às construções metafísicas que só têm valor de fantasia. E aí ele acaba se voltando de novo ao materialismo para ter esse equilíbrio. Né? Bom, o materialismo na metade do século XIX, ele tem já um caráter romântico, pois não se limita a ser uma mera filosofia dotada de maiores ou menores possibilidades de confirmação, mas pretende ser uma doutrina de vida, e aí é problemático, já está entrando em cosmovisão aqui, destinada inclusive a vencer a religião e a suplantá-la. Tá? Isso aqui da metade do século XIX e daí para frente. Essa pretensão confere a tais doutrinas um tom violentamente polêmico, profético, transformando a ciência na nova tábua de verdade absoluta. E essa atitude recebeu o nome de cientificismo. E isso é exatamente, cara, uma tendência que eu vejo aí no Pirula, ou vejo em outros caras que fazem vídeo de ciência aqui no YouTube. Eles têm um conteúdo muito bom, né? Um conteúdo que tem uma certa criticidade até. Mas ao mesmo tempo eles têm essa tendência muito forte que toca essas coisas. Inclusive, eles começaram, a maioria deles, digo, deixa eu tomar uma água aqui. Boa parte deles começaram, né? Polemizando a respeito de concepções neo-ateístas, né? Que eles viam no Richard Dawkins como o grande arauto de tudo isso. Bom, cai no cientificismo e constitui a vanguarda romântica da ciência. Esses caras são cientificistas e, portanto, são românticos da ciência. Né? Os novos Carl Sagan, embora o Carl Sagan seja um grande escritor, a gente não nega isso, mas ele romanceava pra caramba a ciência. E acabou levando à tona esse espírito um pouco cientificista, embora ele se salve em muitos aspectos, né, do exagero atual. Bom, o materialismo, portanto, virou um credo, mas esse credo foi em parte destruído pela própria ciência. Quem destruiu o credo do cientificismo? Ora, bolas, não foi a ciência? Foi a ciência. Em virtude da crise de sua concepção mecanicista nos últimos decênios do século XIX. E ainda hoje tem gente que admite o mecanicismo como verdade absoluta. Né? Quando nós estamos falando da dualidade de onda-partícula. Quando nós estamos falando de que em um lado existe o fisicalismo, e do ponto de vista do corpúsculo, e existe também o quântico, como que ainda é possível o cara querer ser cientificista nesse sentido? Né? Bom, gente, basicamente isso aqui é o que a gente pode introduzir como o materialismo na história e o quanto ele pode representar suas várias características, e aí a gente pode se aprofundar nisso. Deixa eu trabalhar com vocês agora um pouquinho do idealismo para a gente finalizar esse vídeo aqui. Vamos lá. Quando nós falamos de idealismo, a gente fala do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista romântico. Inicialmente, o Leibniz, por exemplo, ele faz uma citação bem interessante a respeito do idealismo, quando ele diz o seguinte: o que há de bom nas hipóteses de Epicuro e de Platão, e dos maiores materialistas e dos maiores idealistas, reúne-se aqui na doutrina da harmonia pré-estabelecida. Bom, ele fala isso já colocando Epicuro como materialista e Platão como idealista, fazendo essa diferenciação entre os dois. Tá? Então, o que se vê aqui é um significado de idealismo metafísico, no sentido de ser uma hipótese acerca da natureza da realidade. Então, consiste em afirmar o caráter espiritual da própria realidade. Nós temos a realidade e a realidade é material, mas a realidade material também tem uma realidade espiritual, certo? Essa perspectiva, segundo a Bagnana, aqui ele fala que não teve longa vida. Só que a gente vai perceber, logicamente, que do ponto de vista atual, o idealismo voltou com tudo na ciência. Né? E aí eu falo idealismo do ponto de vista da busca das essências. A gente vai ver daqui a pouco. Mas enfim, podemos então dividir esse conceito de idealismo metafísico de uma maneira mais pormenorizada, de uma maneira mais adequada. Né? Então aqui se constitui idealismo gnosiológico, idealismo romântico. Lembrando que o gnosiológico é basicamente a teoria do conhecimento aqui, tá? E aí, cada um tem os seus percalços e cada um vai nos levar a um determinado entendimento hipotético, né, a respeito do mundo, da realidade toda, né? Vamos colocar dessa forma. Bom, quando você fala aqui do idealismo gnosiológico, epistemológico, ele foi empregado pela primeira vez pelo filósofo Wolff, que dizia o seguinte: denomina-se idealismo, o idealista, quem admite que os corpos têm somente existência ideal em nosso espírito, negando assim a existência real dos próprios corpos e do mundo. Tem um caráter solipsista.
que inclusive é um elemento que é muito trabalhado nesse ponto de vista do idealismo relativo à teoria do conhecimento, né? Ele vai citar aqui, por exemplo, o autor que diz: aquele que admite neste mundo somente espíritos é o idealista. Kant, ele introduziu definitivamente em filosofia esse significado do termo idealismo, só que agora no Kant ele tem uma perspectiva bem específica, tá? Porque para Kant, idealismo é a teoria que declara que os objetos existem fora do espaço ou simplesmente que sua existência é duvidosa, indemonstrável ou falsa, impossível, certo? Então ele vai fazer uma citação aqui do René Descartes e do Berkeley. Ele vai dizer: o René Descartes ele tinha um idealismo problemático. Ele está problematizando via ceticismo, via dúvida hiperbólica. Supondo, por exemplo, a existência de um gênio maligno que possa nos enganar, né, e que possa, na verdade, é, fazer acreditarmos que estamos vivendo na realidade, quando na verdade estamos sonhando, que isso é uma matrix e por aí vai. No caso do Berkeley, já é uma constatação plena disso, tá? Então, primeiro, é idealismo problemático de Descartes que declara indubitável somente uma afirmação em eu sou. Eu sou, no caso aqui, como eu já disse, é um termo muito utilizado na Bíblia. No Antigo Testamento, como o nome de Deus, o próprio nome de Deus, nas letras hebraicas, Yud, He, Vav, He, significa, tem essa significação, eu sou o que sou, eu serei o que serei, por aí vai. Mas aqui a conotação do René Descartes é, mediante a intuição, chegar à conclusão que se penso, eu existo, e se eu existo, eu posso criar o conhecimento a partir disso. E o segundo concepção de idealismo aqui é do Berkeley, que considera o espaço com todas as coisas como algo em si mesmo impossível. E ele declara por isso que as coisas no espaço são simples imaginação. O que existe é o que eu observo. Tá? Estou com um copo de água na mão, estou tomando essa água tendo sensações. Mas ele só existe, fazer um resumo assim, bem geral, né, da teoria do Berkeley, mas mais ou menos isso, né? Ele só existe porque eu observo, tá? Bom, só que Kant ele denomina esse idealismo, né, do Berkeley e do René Descartes de um idealismo de material, certo? Porque ele quer distinguir esse idealismo, que tem até o seu certo radicalismo, do idealismo dele. Porque o idealismo do Kant é transcendental, o idealismo do Kant é formal. Não é um idealismo da matéria, é um idealismo da forma. Lembra das quatro causas aristotélicas? Matéria, forma, eficiente, teleológica. O Kant está usando da linguagem aristotélica falando aqui de matéria e forma. Enquanto que Berkeley e Descartes estão trabalhando com o idealismo da matéria, ele está trabalhando com o idealismo transcendental, da forma. Que tem toda a peculiaridade que ele explica no contexto da sua obra, obviamente. E que é a sua própria doutrina da idealidade transcendental, do espaço, do tempo e das categorias. Essa doutrina permite justificar o realismo e refutar o idealismo. Então você veja que o Kant é um idealista transcendental que justifica o realismo. Porque tem gente que fala que o realismo se contrapõe inevitavelmente ao idealismo, não é assim, tá? Mas apesar dessa tomada de posição, a mais explícita na segunda edição da Crítica do que na primeira, a doutrina kantiana já esteve também voltada para um significado mais idealista. Isso causa muita confusão na interpretação do próprio Kant, né? E onde o fenômeno, ou seja, o objeto do conhecimento empírico, ele é dado como representação, que é justamente a visão que o Schopenhauer tinha de Kant, porque o Schopenhauer ele acreditava que a essência do kantismo é o mundo como vontade de representação, que é justamente o nome da obra dele, né? E que, do ponto de vista de um estudo mais criterioso do kantismo, não é bem assim, né? Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui do comentarista, mas enfim. Para o Schopenhauer, o mundo é minha representação, certo? E essa tese aceita como um princípio, ela é aceita como um princípio do idealismo romântico. Ainda a gente não chegou no idealismo romântico, mas é similar a isso, só que tem as suas diferenças. E foi compartilhada na filosofia moderna e contemporânea, não só pelas formas desse idealismo, como também pelas várias correntes do criticismo, que está envolto aí nessa perspectiva. E também de correntes espiritualistas, que tem, ou melhor, do espiritualismo, que tem essa conotação. São idealistas, mas são idealistas nesse sentido, tá? Aí você vê vários autores que têm essa pegada aqui. Ah, eles são pensadores que, mesmo se opondo ao idealismo romântico, têm em comum com ele o pressuposto epistemológico fundamental, que é a redução do objeto de conhecimento à representação ou à ideia. O objeto, aquela questão do sujeito-objeto. Eu sou sujeito, estou vendo um objeto que é um copo na minha mão.
E isso aqui é uma representação ou uma ideia, tá? Não é a coisa mesma. Falemos agora do idealismo do ponto de vista romântico. Lembra que é dois, tá? Duas vertentes principais. Só que elas vão reverberar em outras perspectivas. No segundo sentido, o idealismo constitui o nome da grande corrente filosófica romântica que se originou lá na Alemanha no período pós-kantiano e que teve numerosas ramificações, olha aqui, né, estou falando das variações, na filosofia moderna e contemporânea de todos os países, por seus próprios fundadores. Então você tem o Fichte, o Schelling, o Hegel. Bom, o Fichte e o Schelling foi denominado um idealismo transcendental, subjetivo ou absoluto. O adjetivo, obviamente, transcendental tende a ligá-lo ao ponto de vista do Kant, que fez do eu penso o princípio fundamental do conhecimento, aquela coisa da Revolução Copernicana, o sujeito determina o objeto, não é o objeto que determina o sujeito. Bom, e aí a qualificação subjetivo, a qualificação do termo, né, subjetivo, tende a contrapor esse idealismo ao ponto de vista do Spinoza. Há uma inversão, se a gente for ver aqui, que o Schelling faz do Spinoza. Porque o Spinoza ele reduzia toda a realidade a um único princípio, certo? Que é a substância. Por exemplo, para Descartes, os dois eram racionalistas, Spinoza e Descartes. Descartes você tem três substâncias: Deus, o espírito do homem, enfim, a mente, né? E a matéria. É, em Spinoza você tem uma substância, Deus. Há um elemento monista aqui. Então, o Spinoza reduz toda a realidade a um único princípio, que é a substância. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui, né? Mas vamos lá. Por fim, o adjetivo absoluto tem por finalidade frisar a tese de que o eu, o espírito, é o princípio único de tudo e que fora dele não existe nada. Então, o Schelling diz, ao traçar a gênese histórica do idealismo romântico, que o Fichte liberou o eu dos revestimentos que, em parte, ainda obscuranciam em Kant. Né? O Kant ainda não tinha libertado o eu desses revestimentos que o atrapalham e colocou como único princípio a testa da filosofia. Tornou-se assim o criador, enfim, do idealismo transcendental. O idealismo de Fichte é o oposto perfeito do espinosismo, ou, e aí no caso do Fichte, né, que Shelley concorda, é um espinosismo invertido, pois Fichte opôs ao objeto absoluto de Spinoza, que aniquilava qualquer sujeito. Tá? Então, o sujeito, em sua absolutidade, em Fichte, pelo que eu estou entendendo aqui, permanece e não é aniquilado. Então, o ato, ao ser absolutamente imóvel de Spinoza, podemos colocar aqui o ato, o puro, é absoluto e é imóvel. Só que pro Fichte não. Pro Fichte, o eu não é, como por exemplo pro René Descartes, um eu admitido só com o objetivo de poder filosofar, mas é o eu real, o verdadeiro princípio, o prius absoluto de tudo. E aí não cabe mais fazer divisões de substâncias, imagino eu aqui, porque agora o eu real é o que importa dentro dessa perspectiva de um espinosismo invertido, onde não há uma substância que é ato puro, absoluto e imóvel, mas que agora há um movente, que é o próprio eu, imagino eu, no sujeito. Ficou redundante aqui, mas tudo bem. Bom, o Hegel, que também chama de subjetivo ou absoluto seu idealismo, esclarece seu princípio dessa forma. Ele diz o seguinte: a proposição de que o finito é o ideal constitui o idealismo. Então, o idealismo da filosofia consiste apenas nisso, em não reconhecer o finito como verdadeiro ser, porque ele está passando, né? É um vir a ser. Se é um vir a ser, não pode ser o ser. Bom, toda filosofia é essencialmente idealista, ou pelo menos tem o idealismo como princípio. Então trata-se apenas de saber até que ponto esse princípio está efetivamente realizado. A filosofia é idealista tanto quanto a religião. Para Hegel há uma importância tanto na religião quanto na filosofia, do ponto de vista que elas expressam um determinado idealismo. E também receberam os nomes de idealismo subjetivo, o idealismo absoluto, as derivações contemporâneas do idealismo romântico, que são substancialmente duas, a anglo-americana e a italiana. E essa diferença aqui é fundamentalmente importante entender, porque a gente vai estar trabalhando aqui dentro do idealismo que começou lá com os alemães, citados aqui, né? Primeiro com Kant, mas tem a pegada do Kant dentro de um determinado criticismo, mas que começa mesmo com Fichte, Schelling e Hegel. Mas que acaba se ramificando em uma perspectiva anglo-saxã e uma perspectiva italiana.
Então, idealismo subjetivo ou idealismo absoluto são essas derivações que são as contemporâneas do idealismo romântico. Então você tem a anglo-americana, com autores como Green, Bradley, Royce, entre outros, e a italiana, com Gentili e Croce. Todos esses autores idealistas. Ambas as derivações mantiveram aquilo, isso aqui é bem importante, tá? Essas derivações do idealismo, eles mantiveram aquele princípio do Hegel, que é a principal característica do idealismo, a não realidade do finito. O finito, pelo que eu entendi da frase do Hegel, é o ideal, não é o real. Então, não realidade do finito. E sua resolução, ou a resolução desse dever ser, no infinito, certo? Bom, mas enquanto o idealismo italiano seguiu mais de perto a corrente hegeliana, né, que se apegou mais a essa perspectiva, procurando estabelecer essa identidade por via positiva, o idealismo anglo-americano tratou de demonstrar essa identidade por via negativa. Essa é a grande diferença desses dois movimentos, tá? O idealismo italiano é positivo porque ele acredita que há esse aspecto necessário da racionalidade, tá? Mostrando a estrutura do finito na sua intrínseca e necessária racionalidade, a presença e a realidade do infinito. Então, a presença e a realidade do infinito está se mostrando na nossa, no mundo fenomênico com racionalidade. Agora, no idealismo anglo-saxão, eles veem a coisa do ponto de vista negativo, mostrando que o finito, devido à sua intrínseca irracionalidade, não é real. Ou é real na medida em que revele e manifesta o infinito. Né? Quer dizer, a manifestação do infinito permanece nas duas correntes. Só que uma foca mais na necessidade da racionalidade, na presença da racionalidade, por quanto também está presente, obviamente, o infinito, que é a verdadeira racionalidade. Mas o anglo-americano enfatiza o aspecto irracional, que é não real, ou real na medida em que revela e manifesta o infinito, mas que em outra parte foca mais no irracional, porque é aquilo que não revela o infinito. Então o título de uma das obras fundamentais do inglês Bradley é Aparência e Realidade. E essa obra revela já o tema dominante do idealismo anglo-saxão, enquanto que a obra do Gentili, Teoria do Espírito como Ato Puro, revela a inspiração fictiana e a trilha subjetiva do idealismo italiano. Interessante, né? Vocês já perceberam que a coisa aqui ganhou contornos evidentes por conta dos movimentos intelectuais que foram se transformando com os seus autores mais famosos aí, e a coisa foi se nivelando por uma dialética profunda que redundou no idealismo romântico e no idealismo epistemológico. Tá? Então você tem essas duas vertentes. Quando você olha para a física quântica, você vê algo similar ao idealismo de cunho, que pode tocar tanto o romântico, mas também o epistemológico. E isso é realmente algo a se pensar. Até que ponto a ciência agora ela ainda é aquele empirismo do Francis Bacon, quando na verdade a gente está se voltando às essências dessas coisas, de Bachelard, ou seja, as essências da realidade, né? Ou as essências dos objetos, propriamente dito. É uma coisa muito mais aristotélica do que baconiana, pelo amor de Deus. Vamos voltar agora um pouquinho sobre realismo. Deixa eu só achar aqui. Eu gosto de marcar bem, né, o texto aqui para poder depois fazer uma leitura padrão, tentando explicar o máximo de entendimento que eu absorvi do texto, comparando os variados conceitos que estão dentro desse aspecto aqui, obviamente, epistemológico, né? Então, olha só, realismo. É, basicamente, designa a corrente mais antiga da escolástica, certo? Tomás de Aquino era um realista. Ah, e ela está em oposição à chamada corrente moderna dos nominalistas ou dos termistas. E o realismo afirmava a realidade dos universais, gêneros e espécies, entendendo, contudo, de maneiras diferentes essas mesmas realidades. Então, no sentido mais básico e moderno, esse termo foi retomado por Kant na primeira edição da Crítica da Razão Pura para indicar, por um lado, a doutrina segundo a qual espaço e tempo são independentes de nossa sensibilidade, que é o realismo transcendental, e por outro lado, uma doutrina sua que admite a realidade exterior das coisas, que é o realismo empírico. E aí ele diz: o idealismo transcendental é um realismo empírico que atribui à matéria como fenômeno uma realidade que não precisa ser deduzida, mas é imediatamente percebida. Aí você tem a dialética transcendental, crítica do quarto paralogismo da psicologia transcendental,
Com Kant, esse termo entrou em filosofia designando doutrinas de interesse atual, não simplesmente histórico. O Fichte afirmava que a doutrina da ciência é realista, porque mostra que é absolutamente impossível explicar a consciência da natureza finita e não se admitir a existência de uma força independente delas, né? Que a gente poderia dizer força independente como sendo algo que desse razão a essas interações. O Schelling falava de um idealismo realista, tá vendo? Não necessariamente idealismo e realismo são contrapostos, ou de um realismo idealista, que é a mesma coisa, idealismo realista ou realismo idealista. No mesmo sentido de Fichte, a partir de então o realismo foi qualificado e definido de maneiras mais diferentes. E quase sempre as doutrinas que o adotaram como insígnia qualificaram também como realistas as doutrinas do passado que coincidiam, né, com o seu ponto de vista. Você tem um exemplo clássico aqui de Platão. Né? Platão foi considerado realista porque ele admitia a realidade das ideias, mas também foi, claro, do ponto de vista do hiperurânio, né? Mas também foi definido como idealista porque tratava de ideias. Então, Platão é idealista e é realista, ou é realista e idealista, ou é um ou outro, e aí fica essa discussão. Bom, menos inútil talvez seja esclarecer o significado das formas mais conhecidas que o realismo assumiu na filosofia moderna. E aí você tem, nesse caso, além das já citadas, podem ser lembradas o realismo empírico, o realismo natural, o realismo ingênuo, o realismo científico, o realismo crítico, o realismo transfigurado, o realismo cru e o novo realismo. Então você percebe que tem várias formas de ver o realismo e que, dependendo de como você vê esse realismo, ele pode ou não ser um contraposto à perspectiva idealista. Tá? Quando você fala de realismo empírico, é o de Kant, que assumiu vários nomes também, né? Não necessariamente é esse nome aqui, mas quando se fala de realismo empírico de Kant, você já entende. Permanecendo substancialmente o mesmo, independente da existência das coisas em relação ao ato de conhecer. Hamilton chamou esse ponto de vista de realismo natural, ou. Aí ele dá uma citação aqui, que está borrada, não vou conseguir ler, mas não tem problema. Realismo natural, vai. Considerando o tipo da escola escocesa, que é aquela escola do Thomas Reid, imagino, da qual derivava sua filosofia, a escola do senso comum. Para conhecer é preciso crer. E ter o testemunho da memória, o testemunho dos meus sentidos em relação à dor e prazer, a consciência, né, da dor e prazer, e a crença de que o mundo externo existe. É só a partir disso que eu posso então conhecer a epistemologia básica aí da escola escocesa, do senso comum. Um artigo do G. Moore fala de um realismo, uma refutação, aliás, do idealismo, que inspira-se no ponto de vista análogo e defende a independência do objeto conhecido em relação ao ato psíquico com o que é conhecido. E essa independência era chamada de tese do realismo ingênuo. Interessante isso aqui, né? Alguns autores davam a esse mesmo ponto de vista o nome de realismo científico, certo? Enquanto Jacques Maritain, que defendeu a mesma forma de realismo, porque segundo ele isso correspondia à tradição tomista, ele era tomista, chamou-se realismo crítico. Então você vê que esse realismo ingênuo, científico e crítico pode se coadunar. Finalmente, o mesmo tipo de realismo é chamado. É impossível ler essa palavra aqui, está totalmente borrada no texto que eu tenho em mãos, mas tudo bem. Os defensores do materialismo dialético têm uma concepção de realismo, né, que tem essa perspectiva aí meio científica também. E aí eu cito, já que a gente está falando de materialismo dialético, o próprio Lenin. Tá? E aí ele cita aqui, essa mesma forma de realismo, sem adjetivos ou com adjetivos vários, é frequente na filosofia contemporânea e pode ser facilmente encontrado no existencialismo, no instrumentalismo, no empirismo lógico e em todas as correntes filosóficas que adotam o pensamento científico como ponto de partida de suas apreensões. Então, o realismo ingênuo, científico, crítico, natural, empírico, basicamente tem essa relação, tá, com o ponto de partida científico, certo? Essa aqui é a primeira parte, então, que a gente define como realismo empírico. Agora, quando se fala de realismo transfigurado, é uma outra pegada. É o realismo com que estamos comprometidos e sustenta simplesmente que a existência objetiva é separada e independente da existência subjetiva. Mas não afirma que cada um dos modos da existência objetiva seja na realidade aquilo que parece ser, nem que as conexões entre os modos sejam objetivamente aquilo que parece ser. Por isso,
Esse realismo distingue-se claramente do realismo cru. Para marcar a distinção, podemos chamá-lo propriamente de realismo transfigurado, né? Porque ele sustenta que a existência objetiva é separada e independente da existência subjetiva. Só que, né, isso aqui o realismo cru também diz, mas não afirma que cada um dos modos da existência objetiva seja na realidade aquilo que parece ser, nem que as conexões entre os modos sejam objetivamente aquilo que elas estão aparecendo no fenômeno. O fenômeno é aquilo que aparece, né? Para quem não sabe. Bom, outra perspectiva que é o novo realismo. Eu tendo até a concordar um pouco com isso aqui, vocês podem julgar aí, ó. O novo realismo defendia em volume coletivo por um grupo de pensadores americanos aí, baseia-se no princípio segundo o qual a relação cognoscitiva, relação do pensamento, não modifica os seres entre os quais se estabelece. Portanto, o fato de os seres conhecidos parecerem estar apenas em relação conosco não implica que seu ser se esgote nessa relação. Tá? Isso que diz o novo realismo. Segundo o novo realismo também, são seres objetivos os conceitos abstratos utilizados pela ciência. O próprio erro, o próprio erro é um fato objetivo devido a uma distorção fisiológica. Ponto de vista análogo também é baseado na corrente da fenomenologia e do logicismo, que foi defendida por Hartmann numa série de obras que começaram com. Ele cita aqui a obra, mas está inteligível aqui, não dá para ler. E constitui o realismo de Hartmann as duas teses seguintes. Primeira, isso aqui é realismo novo. A relação cognitiva é extrínseca ao ser, extrínseca da relação, que não é qualificado nem modificado por ela. Tá? E segundo, o ser é constituído não só por coisas, mas também por objetos ideais ou abstratos ou por vários ou por valores. Isso aqui tudo pode ser problematizado, cara, mas ainda não me julgo capaz de fazê-lo por enquanto. Então, eu só estou repassando uma introdução do conceito para a gente poder discutir isso mais para frente. Quem quiser discutir já ter esse acesso. Ou pelo menos ter um incentivo de estudar esse tema, né? Caso não tenha feito ainda. E por fim, a gente pode definir o realismo crítico, que foi defendido em um volume coletivo por um grupo de pensadores americanos também, que defendia fundamentalmente o ponto de vista de Satayana, ou Santayana, acho que é assim que fala, pronúncia, não sei o certo, mas enfim. Segundo o qual o objeto imediato ou conhecimento é uma essência, ao passo que a existência nunca é aprendida imediatamente ou intuída, mas apenas afirmada, posta ou reconhecida por exigências emocionais e práticas que Satayana, não é Saitama, tá? Chamava de fé animal. Basicamente é isso. Eu vou parar por aqui, já tá muito grande o vídeo. Eu poderia continuar falando de outros termos aqui muito importantes nesse tipo de assunto, principalmente sobre mecânica quântica, mas fica para depois.